Para vocês, né, que depois do jogo nós não fomos falar, não foi por causa da derrota, não foi por causa de como foi, era a situação, né? Eu precisava realmente conversar com a nossa diretoria para ter uma ideia de qual era o pensamento para poder vir falar com vocês. Vocês me conhecem, na derrota, no empate e na vitória, eu sempre fui muito solícito e verdadeiro naquilo que vocês sempre me perguntaram. Em relação à conversa com a diretoria, nossa classe de treinadores reclama tanto, né, de falta de continuidade, de acreditar no projeto, de rever as falhas, de acreditar no profissional, e isso a nossa diretoria ela tem feito. E se eles acreditam no meu trabalho, acreditam na minha competência e em continuar no trabalho, eu mais ainda que acredito, eu mais ainda que me garanto. Então, eu tenho um total consciência da fase que hoje nós vivemos e também tenho total consciência de que podemos sair. Não igual a essa, mas há alguns meses atrás, passando por uma turbulência tão difícil quanto essa também, né, que foi aquelas 2 derrotas contra o Floresta e o Altos, que se gerou todo esse processo e dali se despertou e se construiu um final de campeonato paraibano muito vitorioso e um início de Série C também muito positivo. Então é em cima disso que me faz acreditar. Não esquece Paraibano é página virada, acesso, Paraibano do ano passado virou a página, acesso virou a página, Paraibano desse ano também vira a página. Ninguém aqui ficou sentado nas conquistas que tivemos. Pelo contrário, se procurou e se objetivou futuras conquistas. Então, o que eu hoje vislumbro a voltar a ser é aquele Campinense do início da Série C. O Campinense que foi competitivo até nas derrotas, que até todos da imprensa que falavam que, mesmo com a derrota, o comportamento do Campinense foi muito positivo. Então, nós precisamos voltar a ser esse Campinense, mas com os resultados. Perdemos muitos pontos dentro de casa, pontos decisivos, que já lamentamos eles aqui para vocês também várias vezes, mas agora não, agora nós entramos numa zona, já estamos numa zona de rebaixamento, na classificação, nós nos encontramos numa situação muito incômoda, isso está se gerando um processo de cobrança muito grande aqui dentro, internamente, que eu vejo como muito positivo. Eu falava para os atletas, não adianta mais falar, não tem mais justificativa, não tem mais o que dizer. Nós temos a partir de agora que fazer, buscar o que temos que buscar. E o Confiança agora é o nosso próximo adversário, um jogo de 200 pontos, não é só de 3 pontos. Né? É um jogo de 200 pontos, uma disputa direta para sair dessa zona tão incômoda, e cabe a nós irmos para Sergipe e fazermos o jogo que precisamos fazer, que é em busca da vitória. É em busca da vitória. O jogo é bem isso. Eu tô passando para os nossos jogadores que vai ser um jogo muito difícil, é claro, porque eles se reabilitaram agora nos últimos jogos, ganharam em casa, saíram, empataram fora, 2 jogos muito difíceis, né? E nós precisamos gerar esse ambiente que foi gerado lá. Como? Vencendo os caras lá dentro da casa deles. E assim nós vamos respeitando, sabemos da dificuldade, mas é uma briga direta. E essa briga direta me condiciona a isso. Professor, nós pretendemos fazer algumas modificações, modificações essas para deixar nosso sistema defensivo um pouquinho mais sólido, tanto a nível da bola em movimento, como principalmente na bola parada, que é um dos nossos calos hoje. Então, a colocação de um atleta com a característica de defender melhor e de ter uma bola aérea mais positiva, isso aí já vai ser colocado. Se precaver um pouquinho também em outras situações a níveis ofensivos. Demoramos, não que demoramos, nós não queríamos aceitar, eu falo por mim, o recusar de jogar, sabe? Mas a Série C ela tá nos retratando bem isso. Alguns times estão jogando apenas por uma bola, estão conseguindo os êxitos, e cabe a nós vivermos o momento do jogo de alguma forma também dessa maneira. Jogar por uma bola, se defender solidamente, não se expor e procurar, nas oportunidades que criarmos, sermos cirúrgicos e decisivos. Primeiro que ali na lateral, com a contratação do Oliveira, é mais uma tentativa, né? Para que o atleta chegue e desenvolva aquilo que se espera.
Filipinho era um atleta incontestável no passado, contribuiu demais, né, para as nossas conquistas. Início de ano também, né, já não conseguiu ser o Felipe do ano passado. Aí o Marcena entra num desenvolvimento muito positivo, faz umas 4 partidas numa constância muito grande. Aí cai também o rendimento. Então, isso as trocas são em cima da busca do melhor para o setor. Por isso que se teve tantas trocas e está se contratando mais um para a posição. E a situação dos extremos é a mesma coisa. Mas aí tem que levar em consideração também os adversários. Hora ou outra os adversários me mostram que se eu der profundidade naquele lado ali, no lado esquerdo, por exemplo, que é o lado que eu mais mudo, se eu der profundidade com o Emerson, vai me condicionar uma dificuldade que ele tem nas bolas aéreas pelos lados. Então, por isso que eu coloco o Emerson. Do outro lado, a gente já tem o Luiz, que é um cara que pensa mais, que é um meia extremo, que tem o último passe, que tem finalização. A torcida tem cobrado muito, principalmente o Luiz, mas é um dos caras mais agudos que nós temos a nível de realmente em busca do gol. Então, a busca é essa. As trocas estão sendo em cima para tentarmos encaixar aquele que mais se molda também ao próprio jogo, é o próprio adversário. Mas, infelizmente, principalmente nesses últimos jogos, o não resultado está trazendo uma falta de confiança, que é justamente a busca pela vitória, pelo resultado positivo, que vai trazer essa confiança para todos nós. João, infelizmente, eu tive uma má notícia agora, conversando com o Oliveira, não que ele esteja machucado, não, mas perguntei se para esse jogo eu já poderia contar com ele e tal. Ele, professor, meu tempo de inatividade foi muito grande, e eu não vou conseguir entregar aquilo que eu possa te entregar. Mas não estou dizendo que eu não vou levar o Oliveira para o jogo. Eu vou sentar com a comissão, sentar com o atleta, pontuar o quanto ele pode contribuir, nesse jogo do Confiança, para fazer parte do processo. Mas eu só posso te responder quando ele vai jogar e quando ele vai jogar, depois de sentarmos e definirmos. O que vai ser ruim é porque nós já viajamos amanhã, quinta-feira, então essa decisão tem que ser de hoje para amanhã. Mas vai ser tomada a melhor decisão, principalmente para o clube, para o Campinense. E se o atleta se achar confiante em contribuir já nessa primeira partida, assim o faremos e o levaremos para ele contribuir de alguma forma. Se seja começando ou se seja entrando depois, mas que eu vou tentar fazer com que ele faça parte do processo, eu vou tentar sim. Não adiantava só falar, nós precisávamos fazer, entregar. E cabia a mim e a nossa comissão mudarmos algumas situações que nós vimos vivenciando. Então, hoje, essa semana, como foi uma semana mais aberta, como a semana passada, mas o que mudou foi, aumentamos o tempo de treino, marcamos um pouquinho mais cedo, porque aqui o sol vai embora um pouquinho mais cedo, às 5h20 já não tem mais sol, então reduzimos o horário para início às 3 horas da tarde, para se ganhar mais minutagem de treino, principalmente para trabalhar o algo mais, para trabalhar o coletivo, e no término do coletivo se trabalhar o individual, que nós chamamos de complemento. Então esses 2 dias foram dias muito produtivos, onde podemos trabalhar para os nossos zagueiros, a bola aérea, enfatizar um pouquinho mais do que já era trabalhado, enfatizar a finalização para os homens de frente. Então foi se trabalhado, se mudou não, se acrescentou algumas sessões de treino justamente para isso, para corrigir os erros que nós estamos apresentando. E a colocação do amistoso foi mais porque, como o grupo encolheu, me deu essa possibilidade de trazer uma equipe de fora. Quando o grupo era muito inchado, ficava inviável trazer uma equipe de fora, porque eu conseguia fazer entre eles mesmo, tipo um match treino. Mas aí com um grupo menor, não, aí dá essa condição de pontuar, de organizar e fazer os jogos treinos que nós fizemos na segunda-feira, e agora essa vai ser a tendência. Ontem, poucos colegas. Primeiro que as mudanças existirão, sim, para se tornar um time mais sólido defensivamente, tanto com a bola em movimento, como eu já falei, como na bola parada, que é onde nós estamos sofrendo. Então, isso aí, as mudanças vão ser em relação a isso. Povoar o meio também, mas de forma talvez em relação mais à característica. Por dentro, geralmente eu tinha 2 volantes e o Dione, que é mais uma ofensiva, eu posso colocar 3 volantes, entendeu? E migrar o Dione para outro setor e trazer durante a bola em movimento ele para dentro, para se criar uma situação de povoar o meu campo também. Isso aí sim, isso aí vai ser modificado, vai ser
ajustado para mudarmos. Eu preciso mudar, não preciso continuar da mesma forma. Então, essas mudanças vão ser, claro que tentando melhorar o nosso desenvolvimento e conquistar as vitórias. Em relação ao Kaique, ele foi bem no jogo amistoso, foi muito bem, o desenvolvimento dele está sendo muito positivo, e o torcedor pode esperar que quando eu puder encaixá-lo, eu vou encaixá-lo. Mas eu acho que fisicamente ainda ele pode nos dar um pouquinho mais, pode crescer um pouquinho mais fisicamente, mas não que isso impeça de viajar. Isso aí talvez não impeça de viajar, talvez eu já relacione, vai depender do número de atletas que eu possa levar. Do adversário, porque em cima do adversário eu me baseio para organizar toda a minha semana de trabalho. Então acho que eu estou bem ciente da forma como eles se comportam, da forma como eles jogam. Como você bem falou, ganharam a confiança, desculpa a redundância, ganharam a confiança por causa dos últimos resultados. O resultado em casa de vitória e depois um empate contra o Figueirense foi um resultado muito positivo para eles. Isso gera confiança para se jogar, melhoria de ambiente, né? Então vai ser uma partida muito complicada. A maior complicação está no que os dois estão vivendo. Os dois estão brigando pelo mesmo objetivo. Então isso aí vai proporcionar a quem vai assistir o jogo de assistir um jogo competitivo como ele deve ser. João, o torcedor tem toda a razão em criticar, em estar chateado, né, em cobrar. Só acho que tem que haver a forma de cobrar, né, a forma como se cobra. E aqui é nosso ambiente de trabalho, né, aqui o trabalho, você está aqui no dia a dia, você vê, o trabalho é evidenciado, é trabalhado, é vivido, se gasta muita energia aqui dentro, realmente se dedicando àquilo que se propõe. Então a cobrança, eu vejo que a cobrança tem que ser no lugar e na hora certa, né? Não no nosso ambiente aqui privado de trabalho, mas infelizmente, culturalmente, isso no nosso futebol já se tornou normal, mas não deveria, porque todos os profissionais de toda e qualquer área não são cobrados como nós somos, da maneira que somos. Já no jogo, né, já é uma cobrança diferente. E no dia a dia eu acho inválida, mas entendo a irritação do nosso torcedor.